Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui reunido como igreja para crescermos na graça e no conhecimento de Deus. Sempre pedindo aos irmãos aí que se inscrevam no canal, dá o like, compartilha para que essa mensagem se expanda a outras pessoas. Então, amado, é sempre um prazer me reunir através desse canal Haroldo Lira. Nos reunirmos aqui como igreja através do YouTube. E graça e paz a todos. E mais uma vez estamos aqui reunidos para levar a mensagem do Evangelho aos eleitos de Deus. Lembrando sempre os irmãos que nós estamos aqui reunidos como igreja. Nós não vamos para a igreja. Nós somos cristãos, nós não somos evangélicos. Então, meu amado, eu venho trazer uma mensagem aqui, principalmente para os evangélicos, para os eleitos de Deus, que só o eleito de Deus é que vai ter o entendimento do evangelho, né? E hoje eu tenho aqui como tema, os brasileiros não entraram na primeira aliança. Ou seja, nós brasileiros somos gentios e o restante do mundo, com exceção de Israel, então nós não fizemos parte da primeira aliança. Ou seja, toda a Bíblia, até João, nós os brasileiros, nós estamos fora. E que infelizmente esses cão guloso chamado pastor, eles só pregam engano, só pregam por ganância, por ambição, só pregam pelo fio metal, só pregam por dinheiro. E que infelizmente os chamados evangélicos, eles não leem a Bíblia, eles não têm entendimento de nada e não servem a Deus e só servem esse ladrão dele chamado pastor e a sua igreja, e não consegue ter o entendimento de absolutamente nada do evangelho. Então, olha, nós estamos reunidos aqui e como nós recebemos a revelação do evangelho e a nossa condição aqui é de passar o evangelho, o entendimento do evangelho para os filhos de Deus, dando de graça aquilo que nós recebemos de graça. Então, olha, eu vou levar o entendimento de vocês, evangélicos, vou levar o entendimento de todos vocês, religiosos que não servem a Deus e que só servem a homens, através do teu cão guloso chamado pastor e através da tua igreja, que, como eu já disse, homem não tem igreja. A igreja é só uma e é a de Cristo, e não é parede, não é CNPJ. A igreja de Cristo são vidas, são pessoas, são os seus eleitos escolhidos por Ele desde antes da fundação do mundo, que estão aqui numa participação comum de carne e sangue. Então, eu vou abrir o evangelho aqui e vou provar para vocês que nós, os brasileiros, nós não entramos na primeira aliança. Então, tudo da Bíblia até João não deveria ser pregado para nós. Não deveria ser aplicado em nós, brasileiros. E o que acontece? Os enganadores, para manter vocês escravos dessa empresa deles, para te roubar, eles só te pregam a antiga aliança. E eu vou provar aqui que eles te enganam só para te roubar. Olha, Efésios 2, 11. Então, eu vou ler aqui do 11 até o 22, abrindo o evangelho da graça de Deus em Cristo, provando que o teu cão guloso chamado pastor, o chapeuzão, o cabeça seca, todos esses caras que diz que são enviados de Deus, meu amado, Deus não envia ninguém para enganar seus filhos, macho. Deus não envia ninguém para enganar e para roubar os seus filhos, macho. Acorda. Então, olha,
explicando e provando que nós, os brasileiros, nós não entramos na primeira aliança. Nós somos depois da cruz e fomos incluídos somente na segunda aliança, no ministério do Espírito, do qual era para vocês viverem somente por fé. Somente por fé, crendo na obra de Deus. E não vocês quererem fazer as macumbas de vocês, dizendo que estão fazendo obra do papai. Então, olha, Efésios 2:11. Preste atenção. O título aqui no evangelho que vocês têm aí, que tem na tua Bíblia, abre aí, cara, escondido do teu pastor. Então, olha, Efésios 2:11. O título, os gentios. Quem são os gentios, Lira? Os gentios, como eu já falei, são todas as pessoas do mundo de hoje, menos Israel. São os gentios. E quem são os judeus? Somente a nação de Israel, do qual foram incluídos na primeira aliança, somente eles, os judeus, do qual se manifestou Deus de Israel e o Jesus de Nazaré, que não existe mais nenhum e nem outro. E qual é, Lira, o que existe? O Cristo ressuscitado, o Cristo espiritual, o Deus do mundo inteiro, como sempre foi, depois da manifestação a Israel. Então, meu amado, olha, Efésios 2:11, preste atenção. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentil na carne. Aqui, Paulo está falando aos Efésios e está explicando, né? Ele está explicando o que foi feito depois da cruz, através do sacrifício de Cristo. Através do sacrifício, ele dos dois povos, ele fez somente um, que são os espirituais. Então, olha, Efésios 2:11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne. Então, Paulo aqui está falando com nós. Paulo está falando com nós, os gentios, né? Muito embora esclarecendo melhor com a mente de Cristo, Paulo, ele está falando com os gentios da geração de Paulo, da geração de Paulo, ou seja, antes do ano 70. E nós, Lira, nós não existia, mas nós não existia. Nós somos depois da cruz, nenhum de nós temos quase 2000 anos, então nós somos depois da cruz. Então, como isso daqui é o evangelho eterno, né? Como isso aqui é o evangelho eterno, então hoje nós trazemos isso aqui para nós. Não é mais na geração de Paulo. Então ele diz lá aos ouvintes dele, ó, portanto, lembrai-vos de que outrora quando, Lira? Na lei, na primeira aliança, no primeiro testamento. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentil na carne, chamado incircunciso. Quem era os incircuncisos? Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentil na carne, chamado incircunciso. Então, nós, os gentios, nós sempre fomos incircuncisos. Por que, Lira? Porque os circuncisos eram os judeus, do qual fizeram parte da primeira aliança, outrora. Então, o que era, Lira, a circuncisão? A circuncisão, juntamente com toda a lei de Moisés, era um dos principais mandamento, ordenança da lei de Moisés, onde o pessoal de Israel, onde o povo judeu, ele tinha que circuncidar ao 8º dia. E, Lira, o que era circuncidar? Era um corte dado aqui
no prepúcio, aqui debaixo do bigolim. Então, meu amado, portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentil na carne, chamado incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos de homem. Então, aqui Paulo primeiro está falando com nós, com os gentios, e depois ele está falando com os judeus, com os hebreus, com a nação de Israel, do qual fizeram parte somente eles da primeira aliança. Então, olha, continuando aqui, Paulo está dando a nossa posição, macho. Presta atenção, vocês evangélicos. Aqui ele está explicando qual era a nossa posição em Cristo na antiga aliança. Presta atenção, macho. Então, olha, no 12 ele diz, naquele tempo, qual tempo, Lira? No tempo da lei. Naquele tempo, no tempo da lei, no tempo da primeira aliança, no tempo do primeiro pacto, no tempo de Jesus de Nazaré, no tempo do Deus de Israel. Qual era, Lira, a nossa posição? A posição dos gentios? Aqui, olha, naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa. Então, meu amado, na lei de Moisés nós vivia sem Deus no mundo, separado da comunidade de Israel. Por que, Lira, que nós vivia separado da comunidade de Israel? Porque nós não era judeu, cara. Porque nós não era hebreu. Porque nós, os gentios, não fazia parte da nação judaica. E era somente eles. Então, como nós não fomos incluídos na primeira aliança, nesse tempo da lei, nós vivíamos separados de Deus. Nós vivíamos estranho à aliança e sem Deus no mundo. Essa era a posição do gentio naquela geração de Paulo. O gentio que existia naquela geração. Não foi o nosso caso. Nós já nascemos depois da cruz, ou seja, nós já nascemos incluídos na segunda aliança, no ministério do Espírito, onde você deveria viver só pela fé, mas o teu cão guloso te enganou, mentiu, te roubou, te escravizou e pronto, você vive aí igual aquele negócio na água, só boiando e não afunda e nem vai para frente e nem vai para trás. Estacionou na tua igreja e no teu ladrão. Então, olha, Efésios 2:12. Naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, macho. Essa era a nossa condição na lei de Moisés. Na lei de Moisés. Essa era a nossa condição. E no 13 ele diz, aí sim, agora na nova aliança, nós, os gentios, nós vamos ser incluídos, macho. E Lira, o que significa isso? O que significa, macho, é que isso daqui está provando que o teu ladrão, chamado pastor, só te engana e que só prega uma coisa que nunca foi para tu, e que os judeus não puderam cumprir a lei de Moisés, e que Deus, ele se revestiu de carne e no lugar dos judeus, ele cumpriu a lei. E Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo. E Lira, por que Cristo pôs sim a lei? Porque, meu amado, para que a segunda aliança se estabelecesse, a primeira aliança tinha que ser cumprida. Como o homem não pôde cumprir, como os judeus não puderam cumprir e se tornaram transgressor da lei, se tornaram pecadores. E Lira, o que era o pecado na lei? O pecado na lei, do qual nós não conhecemos o pecado, porque nós somos depois da cruz, e quando nós nascemos, o pecado,
o pecado que nos separava de Deus, ele, na cruz, ele já tinha abolido. E Lira, como é que nós não tem pecado e nós vivemos bebendo cachaça? E nós não podemos ver uma meninazinha de sainha que a gente fica doidinho? Por que a gente não pode, a gente não tem mais pecado e a gente vive mandando Deus queimar os nossos irmãos? Meu amado, isso aí não tem nada a ver com o pecado do qual Deus ele aboliu na cruz. Isso daí é obra da carne, meu amado. Beber cachaça é obra da carne. Ver uma meninazinha de shortinho e ficar perturbado é obra da carne. Mandar os teus irmãos, mandar Jesus queimar os teus irmãos, isso é obra da carne, macho. Ter vontade de matar os outros é obra da carne, não tem nada a ver com Deus. Deus ele veio para tirar o pecado do mundo, né? E esse Deus do qual nós se referindo é Jesus de Nazaré, que era o Deus na manifestação de carne, que só foi para Israel. E somente Israel conheceu o pecado, porque o pecado era transgressão da lei. E Lira, fala para nós que nós somos criança, nós somos menino, nós, os evangélicos, nós não entendemos de nada. O que é transgredir? Macho, olha, transgredir é assim, ó, o governador, ele botou 5 leis para nós cearenses cumprir, e nós só cumprimos 4. Então, nós nos tornamos transgressor. Por quê? Porque não cumprimos mais 5, cumprimos só as 4. Entendeu, menino? Então, olha, continuando aqui no 13 e provando que nós, os gentios, nós não fomos incluídos na primeira aliança, e o teu ladrão, o teu bispo, o teu apóstolo, o teu mentiroso só te prega mentira, engano, para te roubar. Efésios 2:13, olha. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, falando lá com os Efésios, que antes estava longe, foste aproximado pelo sangue de Cristo, macho. Então, Paulo está falando aqui aos ouvintes dele, da geração dele lá, né? E eu estou falando para vocês, evangélicos da minha geração, do século 21, agora, dizendo para vocês, ó, mas agora, Efésios 2:13, mas agora quando, Lira? Paulo lá estava falando aos ouvintes dele, e como vocês são meninos, vocês são criança, e que vocês não sabem de nada, eu vou falar para vocês agora na graça, macho, agora na nova aliança, agora no Novo Testamento, agora nas 14 cartas de Paulo, agora no ministério do Espírito, onde tu deveria viver só por fé na obra de Deus e não por fé na macumba do teu ladrão chamado pastor. Então, olha, mas agora em Cristo Jesus, meu amado, na lei não existe Cristo Jesus. Nessa lei que o teu ladrão te leva, não tem Cristo Jesus, não tem nada de Deus mais. O que tem, Lira? Não tem nada, macho. Não tem nada, porque Jesus de Nazaré, que vocês pregam no nome dele, não existe mais. O Deus de Israel, que vocês pregam no nome dele, não existe mais. A segunda aliança, como eu já expliquei, a primeira aliança, aliás, como eu já expliquei, nunca foi para vocês. E o teu ladrão só prega a primeira aliança e manda tu sustentar ele, a família dele, e toda a mordomia dele, e vocês, por servir a homem, vocês sustentam. Então, meu amado, olha, Efésios 2:13, mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estava longe, foste aproximado pelo sangue de Jesus, macho. Então, antes, na primeira aliança, nós estávamos sem Deus no mundo, separado dele. E através do sangue de Jesus, através da nova aliança, nós fomos incluídos. Efésios 2:13. E no 14 ele diz, olha,
Porque ele, Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Então, explicando para as crianças, explicando aqui para os bebês, explicando aqui para os meninos da religião denominada de evangélicos, que só toma leitinho. Aqui Paulo está se referindo aos judeus e os gentios, os espíritos, os eleitos de Deus, do qual ele escolheu desde antes da fundação do mundo. Então ele pegou os judeus e os gentios e fez um único povo. E Lira, qual é esse povo? Qual é os eleitos de Deus? É a Israel celestial, macho. A Israel, o que é a Israel celestial? A Israel celestial, meninos, é a junção dos judeus, dos eleitos de Deus judeus e mais os eleitos de Deus gentil, formou a Israel celestial, ou seja, os filhos de Deus, os espíritos de Deus que, como eu já falei, estão aqui numa participação comum de carne e sangue. Então, bebezinho, olha, 14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos o que? Os dois, fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Lira, fala aí por menino da religião chamada evangélica, o que era a inimizade, que ele derrubou a parede da inimizade. Olha, como vocês evangélicos, né? Vocês evangélicos, vocês querem ser santo. Vocês dizem que é só vocês que vão para o céu, porque na verdade eu não vou para o céu. Eu não vou para o céu. Ninguém daqui da terra vai para o céu, macho. Sabe para onde é que nós vamos? Nós vamos para o inferno. E sabe o que é inferno, que as crianças não sabem? É sepultura, macho. Inferno do hebraico é sepultura. É mundo dos mortos. Então, o Lira, toda a minha família e todos os seres humanos da face da terra, incluindo a Maria, que já foi, todos nós vamos vamos ficar aqui, macho, debaixo do chão. Vamos para a sepultura. E quem é que vai para o céu, Lira? Os espíritos, macho. Os espíritos de Deus, escolhidos por ele, desde antes da fundação do mundo, e que quando o Lira morrer, esse espírito que habita em mim, que já veio de lá, volta para lá de novo. Mas o Lira não vai para lá nunca, macho. Vocês não entendem de nada, macho. Então, vocês evangélicos, vocês se acham santos. Vocês dizem que vão ter uma casa de ouro, pensando que é ouro. Pensando que é ouro do teu pastor. Aquilo ali, meu amado, quando fala casa de ouro, rua de ouro, aquilo ali é uma linguagem de figura. É somente para os judeus, somente para Israel. Por isso que tu não entende nada e tu só vê as coisas literal. Quando fala em rua de ouro, tu pensa que é ouro, macho. Não está se referindo a isso, não. Aquilo ali, você está falando, ali é João escrevendo as igrejas da Ásia, as 7 igrejas da Ásia, e João, ele era judeu, e ele está falando em linguagem de figura, que não é para mim, e não é para tu, e não é para o teu ladrão. Ali são linguagem de figura, do qual somente os judeus, os hebreus entendem, macho. Acorda! Para começar, Apocalipse nunca foi para tu, macho. Apocalipse foi João que escreveu as 7 igrejas da Ásia que iam passar pela grande tribulação antes da volta do Filho do Homem, que vocês estão esperando até hoje. Então, olha, essa inimizade que existia entre o gentio e o judeu era exatamente o que existe com vocês hoje. Se a gente não está na tua igreja, se a gente não está na tua arapuca, se a gente não está na tua cilada, tu diz que a gente é do mundo, que a gente é um desgraçado. E que só vocês que são santos.
Então, essa era a inimizade, macho, que existia entre os judeus e os gentios. Por quê? Porque os gentios, eles não tinham Deus, eles não tinham nada, eles viviam separados. Ele vivia sem Deus no mundo. E os judeus achavam que era o cara. Eles achavam que era o cara porque disse que dava o dízimo, subia monte, descia monte, ia para o inferno, voltava do inferno, dava o dízimo que era alimento. Eles pegavam até o coentro e contavam as folhas e dava 10%, que vocês contam até tuas moedas. Então, meu amado, aqui no 15 ele diz assim, ó: aboliu da sua carne. Lira, o que era a sua carne? Jesus de Nazaré, macho. Jesus de Nazaré era a carne. Jesus de Nazaré era o véu. E Lira, o que estava dentro daquela carne de Jesus de Nazaré? Dentro daquele véu? O próprio Deus, macho. O próprio Deus. Por isso Por isso que o apóstolo de Jesus de Nazaré chegou para ele, disse, mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai e basta. E ele disse para ele lá: Filipe, eu tenho estado convosco o tempo todo. Quem vê o Pai, vê o Filho. Quem vê o Filho, vê o Pai. Por quê? Porque Deus, ele sempre foi um somente, macho. O que houve foi manifestação. Manifestação como Deus de Israel, em espírito. Manifestação como homem carnal, como Jesus de Nazaré. E depois, Lira, para sempre, espírito, macho, que habita em nós. Então, meu amado, olha, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos. Ó. Ou seja, Deus, ele veio e ele cumpriu a lei e no lugar do judeu, e ele aboliu, acabou, cancelou, acabou. E o que o teu ladrão faz, macho? O teu ladrão chama Deus de mentiroso, diz que ele não aboliu nada, e vocês, evangélicos, junto com ele, vocês só vivem na maldição da lei, macho. A lei que era conhecido como o ministério de condenação e morte. Só que viver a lei como vocês vivem é uma moleza, macho. É uma moleza, porque o que vocês vivem não é lei. O que vocês vivem é macumba. Porque para vocês viver a lei, né, vocês tinham que circuncidar, né? Vocês tinham que circuncidar, vocês tinham que fazer toda a lei, que era 613 mandamentos. Vocês tinham que circuncidar. Vocês tinham que ser apedrejados quando passa chifre aí nas mulheres e quando as mulheres passam chifre nos homens. Ou quer dizer que vocês nunca passaram, macho? Nunca passaram. Então, para você viver na lei como você vive, é muita moleza, macho. É muita moleza, fazendo só uns 2 ou 3 pontos que o teu ladrão manda tu fazer para te roubar e manter vocês aí nessa escravidão. Então, macho, ele diz aqui no 15, aboliu, acabou, cancelou, abirrogou. Ele cumpriu toda a lei e ele cancelou, ele aboliu, ele acabou. Que o teu ladrão, junto com vocês evangélicos, diz que é mentira. Então, Efésios 2:15, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, macho. Meu amado, Deus, ele já fez tudo por nós, né? E a maldição da lei que só suscitava a ira, Deus, ele cumpriu e ele aboliu. Para quê? Para que ele reconciliasse o homem em um só corpo com ele, que é a igreja, macho. Nós somos a igreja de Cristo. Que o teu ladrão não prega isso. Então, olha, no 16 ele diz: e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. 7. E vindo, evangelizou paz a vós outros, que estava longe, ou seja, falando com nós, o gentil,
e paz também aos que estavam perto. Quem era que estava perto? Se achando o cara? Os judeus, e não conseguiram nada, igual a vocês. Deus é que fez tudo, macho. E reconciliou o mundo com ele, para fazer a paz. E nos evangelizou e pronto, tu tem que viver só por fé. Não é para tu ter igreja. Não é para tu ter ladrão. Não é para tu dizer que está servindo a Deus e dando dinheiro pro teu ladrão, macho. Acorda. Então, olha, no 18 ele diz: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Olha aí, macho. Através dele, através de Cristo, né? Nós temos acesso a ele, mas não é para tu ter ladrão, não é para pedir oração para esse ladrão que só te engana, bota a mão na tua cabeça, chora, faz toda essa macumba aí, que tudo é falsidade. Viver por fé, cara, tu crê que ele já fez tudo por ti e que ele está dizendo aqui que nós já temos acesso a ele. Tu quer falar com Deus, cara? Vem pro Evangelho, de Romanos a Hebreu. Porque nessa tua empresa aí, sendo assaltada por esse ladrão, nem Deus tu não tem. Então, olha, e no 18 ele diz, ó: porque por ele ambos temos acesso. Mas tu sabe o que é acesso? Acesso é não ter intermediário. Acesso não é para tu ficar esperando na recepção. Acesso não é para tu ficar em fila, macho, para falar com esse ladrão. Acesso aqui que está dizendo é que tu tem livre acesso a Deus, macho. Deus, ele já habita em tu, ele já mora em tu. Tu não é pouca coisa não, meu amado. Tu é templo e morada do Espírito Santo. Nós somos a casa de Deus, meu amado, pela fé. Então, olha, no 19 ele diz: assim já não sois estrangeiro. Olha aí, mas nós, os gentios, nós não somos mais estrangeiros, como nós era na lei. Como nós não fizemos parte da primeira aliança, então os judeus para o gentio era estrangeiro. E os gentios, que somos nós brasileiros, para os judeus, era estrangeiro. E agora, depois da cruz, e agora na nova aliança, e agora no ministério do Espírito, olha aqui, ó, Efésios 2,19, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos. Sabe o que é concidadão dos santos, mas santo por que nós somos santos? Nós, que eu estou falando, não é o Lira, mas eu não estou falando com Lira, eu não estou falando com Richard, eu não estou falando com homem terreno, eu não estou falando com homem exterior. E Lira, quem são os santos do qual se fala na Bíblia? Os eleitos de Deus, macho. Os espíritos de Deus, que Deus, para poder fazer morar de nós, no nosso espírito, ele teve que santificar, porque Deus, ele não habita no pecado. Então nós somos santos, nós, os espíritos. Então, meu amado, Efésios 2,19, assim já não sois estrangeiro e peregrino, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus, macho. Tu é da família de Deus, cara. Tu faz parte da família de Deus. Não é esse teu ladrão aí dizendo que Deus vai te soltar a mão, macho. Deus não solta a mão no teu filho. Deus não faz nada de ruim para os seus filhos. Ao contrário, ele já fez tudo de bom. E é para tu viver pela fé no que ele já fez. E não receber desse teu ladrão aí, esse Deus fraco, mesquinho e pobre, que tu tem que trabalhar para esse teu Deus e para esse teu ladrão chamado pastor. Então, macho, Efésios 2:20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, macho. E no 21 ele diz: no qual todo o edifício bem ajustado. Esse edifício aqui não é prédio de parede não, tá, cara? Viu, bebê? Viu, crianças? Viu, meninos?
Então, olha, no qual também vós juntamente, aliás, Efésios 2:21, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. E no 22, para encerrar, ele diz, no qual também vós juntamente estáis sendo edificado, aqui falando conosco, no qual também vós juntamente estáis sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito, macho. Então, olha, enquanto tu tá esperando Jesus voltar, porque o teu ladrão para te roubar diz que se teu dízimo tá atrasado e se ele voltar tu vai ficar, o evangelho aqui tá dizendo, né, que Deus, ele habita no teu espírito, macho. Se tu for um eleito de Deus, Deus, ele já habita em tu, macho, no teu espírito. Olha, nós somos feitos de corpo, alma e espírito. E o Espírito de Deus, ele habita no nosso espírito, macho. Então, olha, mais uma vez aqui, terminando essa graça maravilhosa por hoje, né? Levando ao conhecimento do Filho de Deus o verdadeiro entendimento do Evangelho espiritual. Eu espero que algum filho de Deus tenha entendido e que saia dessa macumba chamada de sistema evangélico e que só te aprisiona, te rouba e só prega maldição para vocês. Então, mais uma vez, graça e paz e até a próxima.